Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos resolver um simulado sobre a banca ímpar. Mas antes, gostaria de te fazer um convite. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações de materiais como este. Vamos para a tela? Temos então a questão número 1 que começa assim. O planejamento é um ato através do qual o professor projeta, organiza e sistematiza o fazer docente em relação aos seus meios, forma e conteúdo. Dentre os princípios que devem orientar a prática de planejamento do professor, encontramos. Quais são esses princípios que devem orientar a prática de planejamento, pessoal? Nós temos então a participação, a coerência, nós temos objetividade, e nós temos a formalização, ok? São esses os princípios que devem aí orientar a prática do planejamento, beleza? Então nós temos aqui participação, coerência, objetividade e formalização. Ok, pessoal, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: sair de um modelo de aprendizagem empirista para um modelo construtivista implica a compreensão de que, na perspectiva construtivista, o conhecimento é concebido como uma cópia. Pessoal, não é concebido como uma cópia, e sim uma construção autônoma. Já podemos passar para a letra B. Vem comigo. A construção do conhecimento pelo sujeito que está aprendendo, conforme defende o construtivismo, desautoriza a intervenção pedagógica do professor. Muito pelo contrário, a mediação do professor é muito importante para o desenvolvimento do trabalho na perspectiva construtivista, ok? Próxima questão. O modelo construtivista exige que a informação seja oferecida pelo professor da forma mais simples possível, uma de cada vez, para não confundir aquele que aprende. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos que entender que a informação, o conhecimento é construído pelo docente. O professor vai fazer o papel de mediação. O professor não tem que levar o conhecimento para o aluno dentro da perspectiva construtivista. Ele vai instigar o estudante para que ele mesmo possa buscar ao conhecimento. Beleza? Então, letra D. No construtivismo, o aprendiz é um sujeito protagonista, ok, do seu processo de aprendizagem. Perfeito. Que, com a mediação do professor, transforma a informação em conhecimento. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: o jogo tem um papel importante na vida da criança. O jogo está estritamente relacionado com o processo evolutivo do pensamento. Jogar é pensar. Isso quem falou foi Piaget. Em relação à utilização dos jogos como ferramenta de ensino e aprendizagem, é correto afirmar: o jogo, por ser lúdico, permite o desenvolvimento social, mas não a aprendizagem de conceitos. Pelo contrário, pessoal, você tem aí o desenvolvimento social, junto com ele a aprendizagem de conceitos. É a maneira mais fácil, a maneira mais simples, a maneira mais eficaz da criança aprender conceitos é por meio do jogo, tá certo? Por meio da brincadeira, da questão lúdica. Vem comigo, a questão está errada. Na atividade de jogo, o professor pode estimular a inteligência, assim como tornar mais rica a própria linguagem do aluno. É isso mesmo, pessoal. O jogo tem essa capacidade do desenvolvimento da inteligência, tem a capacidade do desenvolvimento da linguagem, a capacidade do desenvolvimento da aprendizagem. A criança acessa o mundo adulto por meio do jogo, da brincadeira, ok? Então, nosso gabarito aí, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: os saberes profissionais dos professores também consigo
trazem consigo as marcas de um movimento dialético entre a atividade objetiva e a sua própria humanidade. Sobre os saberes que determinam a formação do educador, é correto afirmar: os saberes disciplinares ou específicos são produzidos pelo próprio docente. Pessoal, os saberes, eles são produzidos pelo docente, mas não são produzidos exclusivamente pelo docente. É uma construção do docente junto com os alunos, junto com a comunidade escolar. Ele deve levar em consideração todos os atores que estão ali para a construção dos saberes disciplinares, ok? Questão incorreta. Vem comigo. Os saberes docentes se dividem em disciplinares, ok? Da formação profissional, perfeito. Curriculares, ok? E da experiência. É isso mesmo, pessoal. Quando a gente pega ali todos os saberes que o professor precisa saber, ele vai se dividir justamente nesses saberes. Você tem lá o saber da formação profissional, ele tem que saber didática, ele tem que saber processo de ensino-aprendizagem, as questões teóricas, as questões disciplinares, ele precisa conhecer cada disciplina, português, matemática, ciências, aquelas que ele vai ministrar. A questão do currículo, essas disciplinas em cima de cada currículo que será ministrado, desde educação infantil até lá o ensino médio, dependendo deste professor que vai atuar, sendo ele professor de anos iniciais, de anos finais ou de ensino médio. E também a questão ali dos saberes da experiência que ele vai adquirindo ao longo da sua trajetória. São saberes que estão de acordo aí com a perspectiva que nós estamos aqui estudando, essa perspectiva progressista da construção dos saberes docentes, ok? Então vem comigo, letra B de bola, ok? Gabarito letra B. Próxima questão diz o seguinte: quando a LDB trata educação especial na perspectiva inclusiva, aborda como atendimento educacional especializado, implicando que o movimento da inclusão requer responsabilização da escola e da sociedade em acolher de forma adequada a diversidade humana. A partir desse entendimento, assinale V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, para em seguida marcar a opção correta. Vamos lá então? Um projeto educativo inclusivo implica revisão e adaptação das metodologias adotadas na sala de aula regular. Super verdadeiro, pessoal. Para que ele possa incluir todos, precisa-se fazer justamente essa revisão. É essencial que diferentes metodologias deem atenção aos ritmos e demais especificidade dos alunos. Também, pessoal, questão verdadeira. Um desafio para a escola inclusiva é construir e colocar em prática no ambiente escolar uma pedagogia válida para todos os educandos. Isso mesmo, pessoal. Quando você tem ali a heterogeneidade, é muito desafiador você desenvolver uma pedagogia válida para todos, para que todos possam ali ser incluídos. É isso que acontece mesmo. Esse desafio da escola inclusiva é o desafio que a escola passa por todo o momento em que ela vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Também nós temos aí, pode voltar aí comigo, nós temos aí gabarito verdadeiro, ok? Demarcar espaços para os alunos ditos normais e os especiais ou incluídos é recomendável para facilitar a ação docente. Pessoal, isso é segregação. A separação, aqui no caso, demarcar espaço, ele está trabalhando na perspectiva da segregação. Isso não pode acontecer dentro de uma instituição que trabalha dentro dessa perspectiva inclusiva. Pode colocar falso aí na questão, tá certo? Questão falsa. Próxima questão diz o seguinte: a convivência dos alunos com necessidades especiais junto aos ditos normais, além de favorecer a integração de aprendizagens em diferentes dimensões, reflete a diversidade da nossa sociedade. Apesar, pessoal, daqui você tem algumas nomenclaturas que estão aí um pouco defasadas, uma linguagem um tanto quanto defasada, essa questão ainda assim está correta pelo seu contexto, ok? Então você pode colocar aí verdadeiro, beleza? Então nós temos VVV, F,
V. Então vamos ver aqui, não é a letra A, não é a letra B, C. Aqui, ó, pessoal, letra D de dado, ok? Próxima questão diz o seguinte: o padrão mínimo de qualidade da educação, de que trata o parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Federal, considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência. Pessoal, a referência será o CAC, ok? O CAC, ou seja, custo, aluno, qualidade. Então vamos dar uma olhada aqui. Custo-benefício da educação não, custo-benefício da educação não, custo, aluno, qualidade na forma disposta em lei complementar. Ou seja, gabarito, letra C. Questão 7 diz o seguinte: tendo como referência características da avaliação da aprendizagem e da avaliação institucional, relacione a coluna da direita com a da esquerda. No caso aqui, em cima com embaixo, né, pessoal? E aí o que acontece? Nós vamos aqui fazer a divisão de avaliação da aprendizagem para avaliação institucional. Aqui, essa questão está trabalhando com os níveis da educação, ou seja, aquela educação, os níveis da avaliação, ou seja, a avaliação das aprendizagens em sala de aula, avaliação institucional, aquela que toda a comunidade escolar participe, em que o PPP é um documento que será avaliado dentro desse contexto, e também você tem a avaliação de larga escala, que vai ser aquela avaliação do sistema de ensino, ok? Aqui vai trabalhar justamente esses níveis da avaliação. No caso aqui, esses dois níveis da aprendizagem, das aprendizagens e institucional. Vem comigo então? Então nós temos 1 para avaliação das aprendizagens, ou avaliação da aprendizagem, 1, e 2 para avaliação institucional. Vamos lá? Acompanhar os educandos individualmente em suas aprendizagens, carências e necessidades de ajuda. Vai ser de aprendizagem porque é em sala de aula. Então, aqui, questão 1. Diagnosticar as aprendizagens e dificuldades nas aprendizagens dos estudantes. Sala de aula, então, das aprendizagens, ok? Buscar a efetividade do desempenho das instituições escolares, seja no atendimento aos educandos, seja também na elevação sociocultural da comunidade onde se encontra situada. Perceba que ele colocou na jogada aqui tanto os estudantes como a comunidade escolar. Então é institucional. Pode colocar aí, ó, 2, ok? Verificação da evolução dos alunos ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui é em sala de aula. Questão 1. Analisar todos os componentes do processo educacional, currículo, desempenho dos professores, materiais didáticos, infraestrutura, recursos econômicos e cursos de formação, entre outros. Você tem aí justamente o institucional. Então você tem aí 1, 2, 1, 2. Nós temos aí gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: a Constituição Federal, em seu artigo 214, estabelece que se faz necessário. Então vamos lá? A instituição do Plano Nacional de Educação, com duração, pessoal, aí decenal, ok? Decenal, com o objetivo de articular, tá certo? Articular o sistema nacional, em regime de colaboração. O artigo 214 é o último artigo lá que vai tratar sobre a educação. Do 205 ao 214 você vai ter ali justamente a parte da Constituição Federal que fala sobre educação, e esse último artigo desse grupo de artigos que fala sobre educação vai falar aí sobre a institucionalização, a elaboração de um plano nacional de educação decenal, que vai vir ali com as suas metas, estratégias, objetivos, que vai ser articulado de uma forma sistemática, que vai ser desenvolvido por meio de colaboração de todos os entes federativos. Então, aqui, 214, lembre sempre, PNE, 214 PNE, Plano Nacional de Educação. Então, vem comigo, pessoal. Nós temos aí Conselho Municipal de Educação, não.
Plano curricular de educação, não. Plano nacional de educação, ok. Decenal, ok. Articular o Sistema Nacional de Educação, ok. E colaboração, ok. Certinho, pessoal. Gabarito C de casa. Próxima questão diz o seguinte, pessoal. O brincar tem importante papel no desenvolvimento da criança. Neste sentido, cumpre considerar que quanto maior for o estímulo à atividade espontânea, característica fundamental para o desenvolvimento, mais significativo será o resultado da atividade em termos de desenvolvimento e aprendizagem. Com base nesse entendimento, é correto afirmar: o brincar, embora seja algo de que a criança que as crianças gostam muito, nada mais é do que oportunidade de entretenimento para elas. É oportunidade de entretenimento, professor? Sim, mas é uma oportunidade de aprendizagem. A forma mais fácil que a criança tem de aprender. Piaget vem dizendo que é aquela maneira que você vai ter de facilitar a sua vida como professor. Por quê? Porque é ali que você vai ter o momento em que a criança vai poder acessar o mundo adulto. É a forma que ela tem de acessar o mundo adulto. Trabalha a inteligência, trabalha as habilidades, trabalha as capacidades. Questão errada. Vem comigo. Letra B diz o seguinte, pessoal. O brincar em grupo favorece o desenvolvimento de princípios, perfeito, como compartilhar, cooperar, obedecer às regras, competir, vivenciar situações de liderança, perfeito, o que lhe assegura papel importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra B de bola. É isso que a brincadeira, o brincar, o jogo faz em relação ao trabalho com a criança. Perfeito? Vem comigo então. Próxima questão aí. Nós temos, questão 10, nós temos o seguinte. Dentre os teóricos que abordam a questão do desenvolvimento e a sua relação com a aprendizagem, consideremos Piaget e Vallon. E analisando as principais características de cada uma das teorias citadas, relacione a coluna da direita com a da esquerda, ou seja, o de cima com o de baixo. Então você sabe aí que essa banca gosta de comparar coluna, essa banca gosta de verdadeiro e falso, essa banca gosta de contextualizar. Então perceba as características que a banca vem trazendo para você, candidato que vai fazer prova dessa banca. Então vem comigo. Olha só, Piaget e Vallon, sendo Piaget 1 e Vallon 2. Então vamos lá, pessoal. A criança é um ser completo em 3 campos funcionais: o motor, o afetivo e o cognitivo. Botou afetivo, pode colocar aí em Vallon. Número 2. A afetividade, já pode colocar Vallon de novo, em maior ou menor grau, está presente em todos os estágios de desenvolvimento. Perfeito, Vallon vem trazendo os seus estágios de desenvolvimento com base na afetividade. Assimilação, palavra-chave de Piaget, e a incorporação de seus dados da realidade nos esquemas, também palavra-chave de Piaget, disponíveis no sujeito. Gabarito aí, 1. O conhecimento e a equilibração Piaget, reequilibração Piaget, entre a assimilação e a acomodação Piaget, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. Aqui Piaget, pessoal. A criança é essencialmente emocional, falou de emoção, você já pode colocar aqui Vallon, ok? Gradualmente vai se constituindo em um ser sociocognitivo. Sociocognição é algo que está aí conectado também com Vallon. Ou seja, pessoal, você tem aí palavras-chave muito importantes que vão te ajudar no processo do conhecimento aí desses autores. Falou em afetividade, Vallon falou em equilibração, reequilibração, assimilação, acomodação, falou aí nessas palavras aí que tem a ver com esse desenvolvimento dentro dessa perspectiva Piaget. Muito piagetiano isso. Então vem comigo, nós já temos o gabarito aí, ó, 2, 2, 1, 1, 2. Então 2, 2, 1, 1, 2. Gabarito, letra A. Pode colocar aí, gabarito A. Questão 11 diz o seguinte, minha gente. Vygotsky fundamentou sua teoria do desenvolvimento e aprendizagem no materialismo, pessoal, histórico,
tá certo? Histórico e dialético, perfeito? Dialético. E defendeu que A, aí tem um espaço, e A espaço, acontece por meio da, aí você tem uns espaços. E a gente vai fazer a eliminação, tá certo? Aqui tá pedindo pra gente preencher corretamente. Histórico e real, não. Histórico cultural, não. Aí você tem, ó, C e D, beleza? Histórico dialético, histórico dialético. Agora nós vamos para o que é mais importante, beleza? Olha só. Defendeu que a aquisição de conhecimento acontece por meio do que, pessoal? Interação da interação de sujeito e objeto, ok? Ou sujeito e meio, tá certo? Vamos colocar aqui de acordo com a letra D, sujeito e meio, tá certo? Ele vai falar sujeito e objeto, sujeito e meio. Para a gente adequar aqui ao gabarito da letra D, a gente vai colocar sujeito e meio. É em relação ao sujeito com aquilo que está junto dele, ao seu redor. Perfeito, pessoal? Então, esse é aí justamente o que Vygotsky vai trabalhar dentro dessa perspectiva do materialismo histórico dialético. Vem comigo, então. Gabarito, letra D. Perfeito? Próxima questão diz o seguinte, minha gente. A atividade docente, como toda atividade humana, necessita ser planejada a fim de atingir seus objetivos. Um importante instrumento do planejamento docente é o plano de aula. Considerando os componentes básicos de um plano de aula, relacione a coluna da direita com da esquerda. Então você tem aqui conteúdos, objetivos, métodos e técnicas e avaliação. 1, 2, 3, 4, pedindo para fazer a relação. Essa banca adora fazer relação, então você fica esperto, esperta com questões como essa daqui. Então vem comigo, vamos lá. Primeira questão vai falar o seguinte aqui, ó. Caminhos escolhidos pelo professor para conduzir a aula. Caminho, pessoal, nós estamos falando de métodos, ok? Métodos, questão aí 3. Foco da atividade pedagógica, norteador de toda a prática educativa. O foco da prática educativa está nos objetivos, ok? Nos objetivos. Então, pode colocar aí 2. Constatação sobre em que medida os objetivos da aprendizagem foram alcançados. Eu estou medindo, fazendo a medição aqui, pessoal, para saber se foram alcançados. Automaticamente, avaliação 4, ok? Descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da atividade do aluno. Você tem aqui, mais uma vez, objetivos e valores, conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos pelos estudantes. Pessoal, aqui nós temos, vamos colocar aqui os objetivos, né? 2. E por fim, aqui fala dos valores, conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos pelo estudante. Você vai ter aqui conteúdos, ok? Então aqui, 1. Então, 3, 2, 4, 2, 1. Qual é o gabarito? 3, 2, 4, 2, 1. Ou seja, gabarito letra A. Próxima questão diz o seguinte. O princípio da gestão democrática está determinado na Constituição Federal de 88 e na LDB. Sendo assim, ele deve ser desenvolvido em todos os sistemas de ensino e escolas públicas do país. Segundo Araújo, que são 4 os elementos indispensáveis a uma gestão democrática. Pessoal, Araújo vem dizendo que esses 4 elementos são participação, pluralismo, ok? Autonomia e transparência, ok? São esses 4 elementos.
Participação, pluralismo, autonomia e transparência. Gabarito, letra A, ok? Leve isso aqui para sua prova, pessoal, que muitas pessoas ficam só com Ilma Passos Veiga. Nós temos aqui também vários autores que vão falar sobre projeto político-pedagógico, vão falar sobre gestão democrática, vão falar sobre vários aspectos. E aqui, no caso de gestão democrática, você tem Ilma Passos Veiga e também Araújo, que vai falar sobre essa questão. Falou de 4 elementos, você vai lembrar desses 4 elementos. Participação, pluralismo, autonomia e transparência. Leve isso para a prova que é muito importante. Falou de gestão democrática, pense nesses 4 elementos indispensáveis para a gestão democrática. Beleza? Vamos para o 14 então. Questão 14 diz o seguinte, minha gente. A didática, como qualquer outra ciência, estuda e pesquisa o objeto dela. E dentro desse objeto também estuda o seu campo de atuação por meio de atividade investigativa. Pessoal, qual é o objeto de estudo da didática? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? O objeto de estudo da didática. Objeto de estudo da didática. Eu sempre falei que um dia essa questão, essa pergunta ia cair numa prova. Tá aqui. O objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem. Leve isso para a sua prova. Você não pode deixar de ir para a sua prova sem saber qual é o objeto de estudo da didática, o processo de ensino e aprendizagem. Então vem comigo, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos lá, minha gente. Processo de ensino e aprendizagem. Perfeito? Então vamos lá. É programa? Não. É motivação? Não. É ensino, ou seja, gabarito letra C. Aqui, pessoal, essa questão colocou apenas ensino porque faz parte desse corpo, tá certo? Do processo de ensino e aprendizagem. Se tivesse colocado ensino e também aprendizagem, questão anulada, porque faz parte aí desse processo, ok? Como coloca apenas ensino, você gabarita aí letra C, perfeito? Então vem comigo, gabarito aí, letra C. Próxima questão diz o seguinte, relacione a coluna da direita com a da esquerda, ou seja, o de cima com o de baixo. Aí você tem currículo formal, oculto e real. Então vamos embora, pessoal? Currículo formal 1, oculto 2, e você tem aí o real 3. Formal, oculto, real. Então vamos lá? Expresso em normas curriculares desde os seus objetivos até os conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Esse é o formal. A ação educativa que de fato ocorre na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico. Você tem aí o real. Conjunto de princípios e valores que estão implícitos na ação escolar, não escritos nos documentos oficiais. Não escritos está oculto. Então você já pode colocar aí 2. O currículo que objetivamente acontece na escola, tanto saindo das ideias e das práticas dos professores, como o que fica na percepção dos alunos. É o real, ok? Também chamado de currículo oficial, é estabelecido pelos sistemas de ensino ou instituições ou instituição educacional. Você tem aí o formal. Qual é a diferença, professor, do formal para o real? O formal que está escrito, o real que acontece de fato. Perfeito? O real é o que está escrito, o que está registrado, o que está determinado, e esse é o formal, tá, pessoal? Aqui está formalizado, escrito, registrado. Por isso que formal, oficial. Aquele que é real é o que acontece de fato, beleza? E aquele que é oculto são todas as ações que acontecem dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição, que não estão descritos, mas faz parte do contexto pedagógico. Perfeito? Então vem comigo, vamos gabaritar? Nosso gabarito aí, portanto, letra A. Pessoal, muito bom nós termos feito aí, pode voltar aqui em mim, muito bom termos feito essas questões juntos. Estude, revise, volte se você ficou com dúvida,
essa aula vai ficar gravada, você tem aí a oportunidade de assistir quantas vezes você quiser até o dia da prova. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho. Se você se esquecer, você vai perder a oportunidade de novos materiais. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.